Vamos fazer a correção da última atividade que foi enviada para vocês no grupo. Atividade sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A primeira que a gente tem aqui é a seguinte adição de frações. 7 sobre 5 mais 3 sobre 4. Nessa adição a gente pode perceber que o denominador da primeira fração é 5 e o denominador da segunda fração é 4, ou seja, os dois são diferentes, um é diferente do outro. Com isso, a gente não pode utilizar aquele método de conservar o denominador e somar os numeradores. A gente vai ter que fazer o seguinte: vamos conseguir uma fração equivalente a essa primeira fração e vamos conseguir uma fração equivalente a essa segunda fração, de modo com que as duas frações fiquem com o mesmo denominador. Então, para conseguir isso, vamos fazer o seguinte. Eu observo aqui o denominador da primeira fração, o número de baixo é o 5, e aí eu vou multiplicar a segunda fração por 5, tanto o número de cima quanto o número de baixo. Eu observo o denominador da segunda fração é 4, então eu vou multiplicar a primeira fração tanto em cima quanto embaixo por 4. Multiplicando 7 por 4, eu encontro como resultado 28. E multiplicando 5 por 4, eu encontro como resultado 20. Vou repetir o sinal de mais. E aí eu vou multiplicar 3 vezes 5, que é igual a 15. E vou multiplicar 4 vezes 5, que é igual a 20. Observem que quando eu encontrei as duas frações equivalentes, eu fiz com que os denominadores ficassem iguais. Agora o denominador da primeira é 20 e o denominador da segunda também é 20. Com isso eu posso utilizar aquele método de manter o mesmo denominador e somar os numeradores. O que é isso que eu vou fazer agora? Então vou repetir o 20 e os numeradores, os números de cima eu vou somar. Ou seja, aqui vai ficar 28 mais 15. Vou repetir o 20 novamente e somar 28 mais 15, que é igual a 43. A segunda fração, né, o segundo subtração que a gente tem aqui, que no caso é a letra C, a gente resolve da mesma forma. Por quê? Porque eu consigo observar que o número de baixo da primeira fração é 5, que é diferente do número de baixo da segunda fração, que é 2. Então, vou conseguir frações equivalentes. Como que eu faço isso? Vou observar o número de baixo aqui da primeira fração, que é 5, e a segunda fração vou multiplicar o número de cima e o número de baixo por 5. Vou observar o número de baixo da segunda fração, que é o 2, e a primeira fração eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplicando o número de cima por 2, vai ficar 13 vezes 2, que é igual a 26, sobre 5 vezes 2 é igual a 10. Vou repetir o sinal de menos. 9 vezes 5 é igual a 45. E 2 vezes 5 é igual a 10. Com isso, eu fiz com que os denominadores ficassem iguais. O denominador da primeira é 10 e o denominador da segunda também é 10. Agora, eu posso usar aquele método de manter o mesmo denominador. Ou seja, vou repetir o 10. Vou repetir o 10 porque os denominadores são iguais. E os números de cima eu vou subtrair porque aqui é o menos. Então, vai ficar 45 menos 26. Vou repetir novamente o 10. E 45 menos 26 eu encontro como resultado 19. Ou seja, eu descobri que 26 sobre 10 menos 45 sobre 10 é igual a 19 sobre 10. Posso utilizar esse resultado como a subtração também dessas duas frações, ou seja, 13 sobre 5 menos 9 sobre 2 é igual a 19 sobre 10. Por último, a gente tem a letra E, 10 sobre 3 mais 8 sobre 5.
podemos ver que os denominadores são diferentes também, os números de baixa são diferentes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, encontrar duas frações equivalentes de modo que os denominadores fiquem iguais. Observa que o denominador da primeira é 3, a segunda eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Observa o denominador da segunda é 5, vou multiplicar a primeira em cima e embaixo por 5. 10 vezes 5 eu sei que é 50. 3 vezes 5 eu sei que é 15. Vou repetir o mais. 8 vezes 3 eu sei que é 24. E 5 vezes 3 a gente sabe que é 15. Quando encontramos as frações equivalentes, a gente fez com que os denominadores ficassem iguais. Ou seja, agora aqui é 15 e aqui também é 15. Posso utilizar aquele método de conservar o denominador. Ou seja, vou manter o 15. E os números de cima eu vou somar porque é uma adição. Então, vou somar 50 mais 24. Novamente, vou manter o mesmo denominador, que é o 15. E 50 mais 24 eu encontro como resultado 74. Com isso, eu descubro que 10 sobre 3 mais 8 sobre 5 é igual a 74 sobre 15. Ou 50 sobre 15 mais 24 sobre 15 é igual a 74 sobre 15.